Salve Maria Imaculada, meus irmãos! Na série de Mãos Dadas para o Céu de hoje, nós vamos falar sobre o casal Santa Giana e Pietro Molla. Giana nasceu em 1922 de uma família profundamente cristã. Ela era a 10ª de outros 13 filhos. 5 desses filhos morreram ainda quando eram bem pequenos, e 3 se consagraram a Deus. Henrico, que era missionário capuchinho, Giuseppe, que era sacerdote, e Virgínia, religiosa canosiana. Desde que recebeu sua primeira comunhão, aos 5 anos e meio, Giana ia para a missa e comungava diariamente. Mas passou uma juventude muito normal, sendo uma jovem que amava as coisas belas, música, pintura e principalmente as excursões à montanha. Participou desde sempre ativamente na ação católica e também participou da Sociedade São Vicente de Paulo. Aos 20 anos, ela perdeu seus pais. Estudou medicina desde o final de 1942, durante os anos turbulentos da Segunda Guerra Mundial, e se graduou em 1949. Se tornou uma pediatra. O interessante da vida de Santa Giana é que, mesmo ela sendo uma jovem que estudava para uma profissão que exigia tanto, que era a medicina, ela nunca deixou sua vida espiritual de lado. Sempre se aprofundou no apostolado e nos seus exercícios espirituais e devoções. Uma de suas companheiras de turma falava o seguinte de Santa Giana: Giana ofertava o seu sorriso aberto, cheio de doçura e calma, reflexo do gozo sereno e profundo da paz da sua alma. Então ela continuou vivendo seu trabalho como pediatra, ajudava muitos pobres, sempre foi apaixonada pelos pobres. E por muito tempo ela viveu uma crise vocacional. Ela tinha dúvidas se ela era chamada por Deus a ser leiga ou a ter uma vida religiosa. E durante muito tempo pensou inclusive que a sua vocação fosse ser missionária aqui no Brasil, que era onde o seu irmão missionário capuchinho estava. Mas depois de ela se aprofundar mais no autoconhecimento, entendeu que a vontade de Deus para ela era o matrimônio. Então, algum tempo depois, ela conheceu um engenheiro. Na época, ele tinha 42 anos e ela tinha 32 anos. Era um engenheiro chamado Pietro Molla. Eles se conheceram na Santa Missa. Olha só que coisa linda. Ela, como era uma jovem que queria contrair um matrimônio santo, sabia que não iria encontrar o homem que Deus tinha escolhido para ela em outro lugar, senão aos pés de Jesus eucarístico. Então, naquela Santa Missa, os dois se conheceram e começaram a conversar. Depois eles começaram a namorar e em 1955 eles noivaram. Poucos meses depois, eles já estavam celebrando seu matrimônio, com muita alegria, numa cerimônia presidida pelo próprio irmão de Santa Giana, que era o padre Giuseppe. Uma parte que eu acho muito bela do casamento de Giana com Pietro é que os dois, o maior interesse dos dois era ter um matrimônio santo para ter uma família santa. Eles tinham esse desejo mútuo de formar uma família nas bases da religião católica. Queriam formar seus filhos no seio da Igreja Católica. Então eles entendiam que aquele matrimônio não era só, um voto feito, mas eles se prepararam muito espiritualmente para aquele matrimônio. Eles fizeram um retiro espiritual antes de casarem, porque eles sabiam que ali eles estavam concretizando um grande projeto que Deus tinha para eles, o maior projeto da vida deles. Mesmo Giana sendo uma grande médica e Pietro sendo um grande engenheiro, eles sabiam que o maior projeto que Deus tinha para a vida deles, sem dúvida, era a sua vocação matrimonial. E era a partir daquilo que eles seriam santos. Mas, nas suas individualidades, Pietro e Giana se desenvolveram muito individualmente. Estudaram muito para passar nas suas faculdades, se firmar em suas profissões. E isso se refletiu quando eles contraíram matrimônio, porque foram grandes esposos um para o outro. Porque já viviam essa virtude da magnanimidade ainda antes de se conhecerem. E também o que eu acho bonito é que mesmo os dois tendo vidas corridas nas suas profissões, eles se esforçavam ao máximo para estarem juntos. Então, quando Giana tinha suas visitas domiciliares aos pacientes, Pietro costumava acompanhá-la.
Por outro lado, quando Pietro precisava trabalhar em viagens longas, ela ia com ele. Então eles sempre, um doava um pouco de si pelo outro, um tirava um pouco do seu tempo pelo outro. Eles gostavam muito de ir ao teatro, aos concertos e assistiam muitos filmes também juntos. E sempre foram muito abertos à vida, sempre concordaram que os seus maiores tesouros seriam os frutos que Deus lhes daria. E eles sempre diziam que quantos Deus quisesse, eles também iam querer, eles não iam ser fechados de forma alguma à vida. E isso se confirmou quando eles tinham por volta de 14 meses de casados e Gianna engravidou do seu primeiro filho, Pierluigi. Depois do nascimento de Maria Zita, que foi o seu segundo filho, já com 2 anos de casados, eles começaram a perceber que o tempo estava ficando um pouco mais apertado. Tinham muitas responsabilidades, mas nem por isso deixavam de se doar um ao outro e aos seus filhos mutuamente. Mesmo já tendo 2 filhos em apenas 2 anos de casados, porque mesmo antes de começarem a namorar, eles já tinham muito consolidado no seu coração que eles seriam abertos aos planos de Deus para as suas vidas. Na primavera de 1959, Pietro teve que fazer uma longa viagem de negócios. Na verdade, ele sempre estava viajando, mas entre as suas viagens, a família sempre estava toda reunida e eles gostavam muito de fazer viagens em família. Mas essa viagem, especialmente, ela foi muito longa. Ele teve que fazer muitos negócios nos Estados Unidos. E foi um tempo de muita prova para Santa Gianna, porque ela estava grávida do 3º filho e foi uma gravidez difícil. E continuava trabalhando como médica, né? E ainda tinha os outros 2 filhos. Então, nesse período, ela escreveu 31 cartas ao seu esposo, que estava nos Estados Unidos. E mesmo estando longe fisicamente, observando as cartas, nós conseguimos enxergar o quanto os 2 estavam unidos espiritualmente, sempre pedindo orações um ao outro, sempre falavam o quanto eles se amavam, o quanto eles passariam por todos os sofrimentos juntos e que um estaria junto ao outro. Sempre. Nos últimos dias de ausência de Pietro nessa viagem aos Estados Unidos, Gianna quase perdeu o bebê porque ela teve uma doença chamada toxemia. Teve que ser atendida de urgência. Mas eles conseguiram dar, né, à luz a essa 3ª filha, que se chamava Laura. E assim que Pietro voltou dos Estados Unidos, Laura havia nascido. Então ele afirmou o seguinte: Gianna não poderia me ter dado presente melhor em meu retorno dos Estados Unidos. Para observar o quanto a felicidade daquele casal era fazer a vontade de Deus, mesmo com todas as dificuldades. Pouco tempo depois, eles descobriram que esperavam o 4º filho. Mas no 3º mês de gravidez, eles descobriram que Gianna estava com fibroma no útero. E é a partir desse momento, mesmo já tendo os 2 passado por tantas dificuldades, que o maior heroísmo do casal se manifesta. Por quê? Porque naquele momento, Gianna sendo médica, ela sabia que em um certo momento haveria risco de vida para ela e que também poderia haver risco de vida para o bebê. Mas ela deixou muito claro que tudo que fosse preciso fazer, ela não queria que houvesse nada de mal para sua filha. E até sugeriram a ela que houvesse um aborto. Mas ela disse o seguinte: eu jamais o permitirei. É pecado matar no seio materno. Não se preocupe comigo. Basta que tudo ocorra bem para o meu bebê. Então, nós percebemos que aqui começa o martírio de Santa Gianna. Não só de Santa Gianna, mas também o martírio de Pietro. Porque não estava sendo fácil para ele ver sua esposa sofrendo o tanto que estava sofrendo e o perigo de ver a sua filha morrer. Então, ele estava com o perigo de ver 2 de suas maiores preciosidades ali à beira da morte. Mas ele sempre oferecendo os sofrimentos, como desde o começo do namoro, oferecendo todas as dificuldades a Deus, sabiam que o bom Deus cuidaria de tudo. Tudo que fosse conforme a sua santa vontade seria feito. Então, viveram os 2 muitos meses de oração e disponibilidade, sempre se dispondo a fazer tudo que fosse a vontade de Deus, sempre se dispondo a estar um junto ao outro, mesmo diante das dificuldades. E então, nasceu Gianna Emanuela em 1962. E Santa Gianna, pouco tempo antes, tinha dito
ao seu esposo, né? Se tiveres que escolher entre mim e o bebê, opte sem dúvida alguma pelo bebê. Eu exijo, salve-o. E assim foi feito. Ela ainda viveu alguns dias depois do parto de Gianna Emanuela, mas ela faleceu ainda no mesmo mês, em 1962. E nós observamos na vida de Santa Gianna e de Pietro o martírio em casal. Não um martírio literal, né? Não um martírio com sangue e com espinhos, mas um martírio pela vida, um martírio pela família, um martírio pelos projetos de Deus. Porque mesmo ela podendo priorizar a sua vida em detrimento da vida da sua filha, Santa Gianna, que sempre foi um amante do Sagrado Coração de Jesus, que sempre foi entregue aos planos de Deus, ela não ia permitir que um presente dado a Deus fosse assassinado por ela. Ela não ia permitir que houvesse aquele aborto naquela criança, nem Pietro. Então os dois, em comum acordo, nem tiveram dúvida se aquela criança seria abortada ou não, mesmo que para aquilo a vida de Gianna fosse preciso ser dada, né? E o quanto esses dois, com um matrimônio consolidado no amor de Deus, puderam viver esse período de profunda oração. E o seu sofrimento pôde ter significado. E foi por conta desse sofrimento que foi sobrenaturalizado que hoje Santa Gianna é santa. Porque, como ela mesma diz, o amor é provado pelo sacrifício. O amor e o sacrifício, eles são um só. Eles não conseguem se separar. Como Cristo que prova o seu amor a nós na cruz, Santa Gianna provou o seu amor profundo a Deus, a sua filha e ao seu esposo, morrendo por eles. E em 1978, na sua carta da causa de beatificação, os bispos diziam o seguinte: tal mulher, mártir pelo amor de Deus e em obediência ao seu mandamento que impede matar, dá testemunho e exalta sublime heroísmo de uma esposa e mãe cristã, que, em seu respeito pela vida, que é sempre o dom de Deus à humanidade, sacrifica sua própria vida jovem para dizer sim ao dever cristão de amor. É este exemplo de esposa e mãe que nós, os arcebispos e bispos de Lombardia, em nome de nossos fiéis, desejamos ver proposto a toda igreja. Então, nós observamos, pela entrega de vida de Santa Gianna, que nós precisamos nos entregar a cada dia. E uma coisa bela também de observar na vida de Santa Gianna e de Pietro é que eles eram um casal normal. Eles trocavam cartas de amor, cartas com palavras amorosas, sempre dando notícias de Santa Gianna. Enquanto Pietro estava em viagem, ela sempre dava notícia dos filhos, dizendo como estava a saúde deles. Pietro sempre dizia que estava com muitas saudades de todos. Então eles eram uma família completamente normal, mas que soube ser heroicamente entregue à vontade de Deus. Soube transformar aquele cotidiano aparentemente simples, aquele cotidiano aparentemente sem muito valor, em um grande valor para o coração de Deus. Porque eles souberam entregar na pequenez das suas vidas o seu tudo. Eles souberam entregar tudo aquilo que tinham, inclusive seu tempo, seu cansaço, sua disponibilidade a Deus. Gianna Beretta Molla foi beatificada por João Paulo II em 1994 e canonizada em 2004. As fontes para isso que eu falei para vocês vêm do livro Matrimônios Santos, do padre Thomas Kevin, e do livro Cartas de Amor a uma Santa, organizado por Hélio Guerriero. Deus os abençoe e salve Maria Imaculada.